Oi, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai fazer um tutorial bem rápido para usar a nova ferramenta que tem dentro do plugin de utilidades, que é projeção de luz. Eu fiz aqui um arquivo com algumas formas mais orgânicas, principalmente, para a gente ver como que a gente utiliza o projeção de luz aqui nos diferentes casos, tá? É uma coisa que a gente precisa entender. A gente sempre precisa selecionar uma linha, tá? Ele sempre vai pedir ali um contorno e tudo mais. E aí, assim, então se eu tenho, por exemplo, um espelho orgânico e essa luz precisa sair de trás dele, a gente precisa fazer essa luz saindo de trás realmente, tá? Então eu vou criar aqui, ó, um contorno, tá? E vou deixar essa linha aqui aparente para eu conseguir selecionar ela. Então, ao clicar aqui em projeção de luz, ele vai dar uma mensagem aqui para a gente salvar o nosso arquivo, tá? Porque como a gente está trabalhando com texturas e tal, pode ser que o Sketch dê um Blank Splash e feche, então sempre salva, tá? E já dei uma mensagem aqui que se houver falhas, que depois eu vou mostrar, às vezes nos cantinhos ficam mais falhados, a gente reduz o offset, ok? Então vamos dar o continuar e ele vai pedir aqui para mim selecionar uma linhazinha, tá vendo? Então eu clico na linha, ele vai me dar aqui qual é o offset e a temperatura de cor que eu quero, a gente vai escolher, e ele vai fazer previamente aqui para onde que essa projeção tá indo. Para trocar o modo de projeção, a gente clica o Ctrl, deixa o Ctrl clicado e clica de novo na tela, tá vendo? Agora ele mudou a projeção para fora. É assim que eu quero? Desmarca o Ctrl e dá um clique novamente e ele vai fazer a projeção. Olha ali. Então, conseguimos criar ali a projeção retroiluminada desse espelho, por exemplo, tá? Vamos aqui para uma parte de uma cabeceira orgânica, por exemplo, que eu baixei da 3D Warehouse. A gente vai fazer a mesma coisa. No caso aqui, eu vou deixar até menos, olha só. Eu vou criar aqui uma espessurinha também, né? Porque eu baixei isso aqui lá da 3D Warehouse e ele não veio com nenhuma espessurinha, então eu vou criar aqui. Porque normalmente, onde tem o LED retroiluminado, ele tem uma espessura atrás, né? Então a gente vai modelar ele certinho. Mas olha só, criamos aqui e aí a gente vai fazer a mesma coisa, projeção de luz, ok. Vamos selecionar a linha, aí nesse caso a gente pode até selecionar essa aqui de dentro, né, para a luz não ficar conectada na parede. Damos um ok. Ah, não apareceu nada. Lembra que o primeiro tá para dentro, então a gente vai clicar com o Ctrl, deixar o Ctrl clicado, e aí a gente clica de novo, ele joga para fora. Soltou o Ctrl, a gente clica, ele faz a projeção, olha lá. E aí criou a projeção ali desse aqui também. Como eu criei o espacinho para trás, ele entrou lá dentro da parede, mas eu trouxe para frente, olha ali, ficou a projeção bem certinha. Vamos imaginar aqui agora, eu fiz para trás, mas eu vou fazer aqui na frente, por exemplo, olha só, vou botar aqui um offset de 2 centímetros, e vamos supor que agora eu quero essa projeção aqui para dentro dessa forma. Então, dei um offset, dei uma espessurinha ali, venho com projeção de luz, ok, vou selecionar a linha que eu quero, vou até aumentar aqui, por exemplo, para 20 e vou colocar uma outra temperatura. Olha só, ele ficou para dentro, tá vendo? E é nesse caso que eu queria mostrar que, olha só, como o offset aqui, o ângulo tá menor, pode ser que ele fique meio erradinho, tá? Nesse caso, onde que ele ficou mais errado? Ali, nessa projeção aqui, ó. Para IA entender ou para renderizar, às vezes é tranquilo, quase nem aparece. Mas para tentar corrigir esses tipos de erro, porque a curva é muito fechada, aí a gente pode diminuir o offset, tá? Então a gente pode selecionar lá e vou diminuir o offset, por exemplo, para 5, vou deixar o 4000 também. Ó, então agora ele vai diminuir o offset e a margem de erro ali vai ser menor, olha ali. Então agora ele não vazou lá para fora, claro que aqui ainda ficou, né? Porque o ângulo é muito fechado, mas ó, ele não saiu mais aquela linha para fora. Então é só perceber se realmente ficar nesses cantinhos muito feio, dá uma diminuidinha no offset que ele vai diminuir ali. Uma outra situação que a gente tem aqui é quando a gente só quer, por exemplo, um arco, né? Se eu clicar aqui, ele vai dar o arco inteiro, olha ali, ele vai dar o arco todo. Mas eu quero, por exemplo, só na parte aqui de cima. Nesse caso, a gente vai selecionar tudo e a gente vai fazer uma cópia dessas linhas. Então, eu dei um Ctrl C e aí eu vou colar fora dele, colar aqui no local, a linha que eu quero. Tá vendo que se eu vir aqui pra frente, olha ali, a linha ela ficou só
o contorno que eu quero da luz, tá? Aí, nesse caso, agora eu posso vir em contorno, projeção e selecionar. Aí agora ele não vai fazer lá embaixo, tá vendo? Se eu clicar, ele vai pra fora. Uma outra coisa que a gente tem aqui é que se eu clicar de novo, ele vem pra frente, tá? Em algumas situações pode ser que isso seja importante, ou pra trás também. Então olha ali, eu vou fazer pra frente, por exemplo, pra vocês verem. Então, ao invés de fazer a projeção para o lado, ele fez a projeção para frente. Então, se a gente tem, às vezes, o espelho que tem um LED frontal, às vezes vai ser essa projeção que a gente vai fazer para representar, tá vendo? E aí, o mesmo acontece aqui para dentro, né? Então, eu posso clicar aqui de novo, ver em offset. Olha só, nesse caso, esse caso aqui é um pouquinho diferente, porque às vezes você vai tentar selecionar, ele vai dar uma outra face, tá vendo? Às vezes eu quero selecionar aquela lá de trás e ele não tá pegando. Então, olha só, a gente pode clicar aqui na frente, fazer pela frente mesmo, verificar se a projeção tá certinho onde eu quero ok, e aí jogar isso aqui lá pra trás e depois só afastar um pouquinho da parede para que a projeção fique certinha. Ele funciona também em quadrados, então vamos fazer um retroiluminado nesse aqui. Vou dar um offset, por exemplo, de 2 centímetros, vou chegar esse aqui 1,5 para lá, e eu vou fazer partindo daqui de trás. Então, é só projeção de luz, vamos selecionar aquela face lá, e eu vou colocar 15 centímetros agora. Foi para dentro primeiro, por isso que ele não foi para fora. Clico no Ctrl, clico na face, ele vai jogar para fora, olha lá. Agora a projeção tá para fora, eu clico novamente, ele faz a projeção do espelho retro iluminado bem rapidinho pra gente. E a gente tem umas outras opções aqui, que é o quê? Fazer em linha reta também, tá? Então, a gente pode selecionar apenas uma linha. E aí, para selecionar a linha, essa linha tem que realmente estar solta, tá? Então, a gente vai desenhar uma linha onde a gente quer, porque se eu for selecionar por aqui, ele vai selecionar a face, tá vendo? Então, eu preciso ter uma linha solta em algum lugar. Ah, eu quero lá naquele cantinho, então, por exemplo, eu posso botar para 2. Caso aqui, o que que a gente pode fazer? Como ele é um bloquinho dinâmico, olha só, eu vou aumentar a espessura dessa prateleira aqui, e eu posso entrar aqui e fazer, por exemplo, ó, então fiz a cavinha, e aí depois eu posso vir fazendo uma linha exatamente onde eu quero que ele passe, tá? Esse aqui eu fiz lá atrás, esse aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui, sem desenhar a cavinha mesmo. Então, projeção de luz, vou clicar, eu vou selecionar, dar um ok, e ele vai me perguntar se é para cima ou Ctrl, ele volta para baixo. Então, botamos para baixo, e aí eu posso ou copiar, né? Se é a mesma prateleira, a mesma dimensão, a gente pode copiar de um lugar para o outro, ou fazer de novo. Uma outra situação que a gente tem também é, por exemplo, quando a gente quer fazer acabamentos curvos, às vezes em sanca, às vezes em mobiliário. Olha só, então vou selecionar tudo, desselecionei as faces que eu não quero, vou dar um Ctrl C. Vou colar no local, vou agrupar isso aqui. Como eu não quero que fique bem na bordinha, posso dar um offset. Então, eu posso selecionar tudo aqui, ó, e dar um offset, por exemplo, de 2 centímetros. Deleto essa de fora e ele vai ficar a linhazinha para dentro. Então, posso vir em projeção e clicar aqui com ele, dando um ok. Ó, ele não apareceu, então vamos testar aqui, daqui a pouco ele aparece. Ó, numa próxima ele já apareceu aqui a projeção para baixo. Aí se eu clicar, ele faz, por exemplo, o contorno embaixo, dependendo de uma prateleira redonda, né? Alguma coisa nesse sentido a gente consegue fazer a projeção também bem certinho. E também, por último, mas não menos importante, linhas verticais, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um LED aqui na frente, ele também vai funcionar. Obviamente, você vai ter que desenhar uma linha. Então, a gente vai selecionar lá, selecionamos a linha que a gente quer e damos um ok. Nesse ok, ele vai com o Ctrl projetar para todos os lados, tá? Porque daí ele não entende qual é a frente que a gente quer e a gente escolhe. Então, toda a projeção é mudada selecionando o Ctrl, tá? Não esqueçam disso, ó. Então, com o Ctrl selecionado, eu vou clicando, ele vai invertendo ali a posição. Então, eu quero para frente? Ok, clico normal, aí ele cria a projeção. Por último, mas não menos importante, quando a gente tem algum tipo de logotipo ou letras e coisas assim que a gente quer dar a projeção também. Super tranquilo, tá? Você pode dar o offset ali por trás, igual como a gente fez nos outros, mas para ser mais rápido aqui, eu vou fazer só com a projeção mesmo. Então, olha só, posso selecionar. Nesses casos, como a gente tem bastante contorno e bastante ângulo,
é melhor que você reduza o offset mesmo, como a letra também tá bem pequenininha, né, ó, e aí ele faz. Podia ser até um pouquinho menor pra não dar tanta quebra assim. Vou diminuir aqui e vou fazer com menos ainda. Ó, vou selecionar, botar 2 centímetros e vou jogar pra fora e dar um outro clique, ele vai criar. Ó. Então funciona com logotipos, a gente testou aqui em várias situações, tá? A maioria deles deu certo, de todas as posições, variações possíveis. Por exemplo, se eu quero pra dentro, ó, então a gente pode clicar, ele vai vir pra dentro também. Nesse caso aqui, ó, eu tenho projeção, por exemplo, para os 2 lados, então eu vou ter que fazer nas 2 linhas, tá? Selecionando pelo lado de fora, 2 centímetros, Ctrl, ele joga pra fora, e aqui, no caso, vai ficar pra dentro. Eu posso selecionar de novo, 2 centímetros, e ele vai vir pra dentro, no caso, né? Ó, e aí a gente tem a projeção nos 2 lados. E aqui, por último, vamos fazer nessa letra também, pra tudo ficar completinho. 2 centímetros. Eu vou até mudar aqui, ó, botar mais quente pra vocês verem. Aí a projeçãozinha também muda, tá? Ó, então ele ficou com a cor um pouquinho mais quentinha do que aquele ali de 3.000. E é isso, tá? A gente consegue fazer aí várias formas de luz agora orgânica. Isso era uma dor de cabeça que a gente tinha, né? É quase impossível fazer formas orgânicas antes. E agora a gente tem a solução e ele está disponível gratuitamente aqui no Utilidades. Uma coisa que eu quero pedir para vocês é se inscreva no canal, me ajuda aqui com o canal, ajude a divulgar, mande para seus colegas de profissão. E uma coisa bem legal que a gente tem aqui também é esse botãozinho aqui de me pague um café, né, que me ajuda aí, me incentiva a continuar criando coisinhas bem legais para você. Se você tiver alguma sugestão também de alguma coisa que você quer, alguma dor que você não está conseguindo fazer, manda pra gente, porque às vezes a gente consegue, desenvolver alguma coisa bem legal aí, e a gente vai colocando aqui dentro do projeto mais utilidades. Um beijo e até a próxima!